Se um dia Deus te der a oportunidade e me der o privilégio de estar aonde você mora, vai na gravação. Isso aqui é um ambiente, nossa, eu não sei explicar. Eu espero 2 meses para chegar aqui. Quando eu chego aqui, meu lindo, parece que o tempo voa de uma forma sobrenatural. Então, lindo, eu quero dizer, essa mensagem também vai passar rápido demais. Então tira todos as distrações, porque o Senhor quer falar com você. Porque a oração, ela tem por si só o poder de acalmar a nossa alma, de trazer clareza aos nossos olhos, sabe, de nos livrar de ciladas perigosas. E lindo, toda oração em nome de Jesus, Ele ouve e Ele responde. Amém? Eu, antes de ir pro vídeo, para a mensagem, eu vou só te pedir um negócio. Curte o vídeo rapidinho. É golpe, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda a segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui, sem falhar, sem vacilar. Amém? Vamos para a mensagem. Ainda bem que eu vim também. Delícia. Ei, 1 João capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia, meu Deus, você entendeu? Não é o Dave que ouve você, não é o seu melhor amigo, não é o seu pai, não é o seu cônjuge, é o Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia está dizendo que é Ele. Ele ouve você, meu Jesus. Fala para quem está pertinho de você, Ele te ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. Oh, meu Deus, lindo, isso aqui é uma fé inabalável, é uma fé que deixa claro os pontos. Olha, eu sei que quando eu oro em nome de Jesus, Ele me ouve, e sei que porque Ele me ouve, Ele responde a minha oração. E esse é o lugar comum da oração. Só que para nós parece extraordinário, porque não é um lugar que a gente frequenta muito. Agora você entendeu, né? Que o negócio não é uma falha de comunicação de Deus com você. É nossa. Eu demorei muito para entender, sabe, que o que Deus mais queria era tempo comigo. O que Deus mais quer é tempo com você. Porque se Ele tiver tempo contigo, Ele alinha você, Ele resolve muita coisa, e Ele te livra de muitas guerras desnecessárias. Talvez você entrou nessa mensagem porque você quer uma receita de uma oração que você faça e que alivie você. Mas se eu te dizer que toda oração tem esse poder, que toda oração em nome dEle tem esse poder, e que nós só não acessamos essa realidade
Porque não é parte da nossa vida orar. Não é parte da nossa vida viver o Evangelho de maneira plena. Não é parte da nossa vida. Paulo vai escrever a 2 Timóteo dizendo: porque você não tem uma fé fingida. Sabe, uma fé fingida é aquela que cumpre protocolo, que é pública só, mas não tem secreto. É aquela que a gente diz: não, eu acredito em Deus, mas você não tem vida com Ele. Fé fingida é aquela que você glorifica alto na frente dos outros, mas dentro de casa você não tem relacionamento nenhum com Ele. Fé fingida é aquela que você finge a lágrima que sequer existe para mostrar uma espiritualidade que você não tem. Sabe, a minha geração está carregada de gente que tem uma fé fingida, que diz que Jesus é lindo, que lê um monte de frase de efeito, mas não tem relacionamento nenhum com Ele, que nunca falou com Ele a sós, sempre teve um monte de gente junto. E sabe, lindo, o melhor da vida com Deus não é o que acontece no público, é o que acontece no secreto. O melhor da vida com Deus não é aquilo que você faz quando todo mundo está vendo, é aquilo que você faz quando ninguém te enxerga. E sabe, o nosso maior, ou a maior desculpa é a gente diz: não, eu oro o tempo todo. O tempo todo eu estou falando com Jesus. Só que, seja sincero, eu não sei você, mas na minha geração que eu vivo, aonde tem um monte de entretenimento, quando o assunto é sério, você larga tudo, senta na mesa, olha nos olhos, porque senão você não pode chamar de conversa. Sabe, a gente acha que o relacionamento com Deus é aquele grupo do WhatsApp que a gente manda e envia piada, recebe piadinha, que a gente interage uma vez por dia: bom dia, boa noite. Já viu o grupo de família? Quem tem grupo de família sabe que os mais velhos mandam artes com bom dia escrito, cheio de flores. E toda semana a gente diz: Senhor, quando poderei sair eu desse grupo? Aí quando vem a primeira treta, você sai do grupo e manda pro DM: não estou me sentindo bem, muita confusão, estou saindo por esse motivo. Não, você quis sair desde o primeiro dia. Mas tem gente que se relaciona com Deus assim só: bom dia, boa noite, e uma figurinha no meio do dia para dar uma animada. E eu vou te dizer, meu lindo, Deus não está interessado no teu bom dia, Deus não está interessado no teu boa noite, Deus não está nem aí para isso. O que Deus quer mesmo é qualidade do teu tempo. Sabe, o problema nosso é que a gente deixa para orar só quando a casa cai. A gente deixa para buscar Ele só quando o BO está muito grande, sabe? É quando a gente diz: nossa, não consigo fazer mais nada. Aí a gente diz: Deus, pelo amor de você mesmo, socorre. Entende? É como se Deus não fosse um número fixo, fosse o 190. Você só liga quando está dando errado. É só quando tem incêndio. Entende? Então, eu não sei você, mas se o nosso relacionamento é assim, quando a gente tem um encontro, a gente fica todo sem graça, que a gente não sabe como reage, a gente não sabe o que fala, a gente fica perdido, porque a gente está acostumado só quando tem a ocorrência. Relacionamento mesmo a gente não tem. É uma fé fingida, é uma fé superficial, é uma fé de interesse, sabe? Eu acredito em Jesus até Ele me dar o meu filho que eu tanto quero. Depois que Ele me dá o filho, eu não preciso mais dele. Eu tenho fé até Deus abrir a porta de emprego que eu tanto queria.
mas depois que Ele abre a porta do emprego, eu não preciso mais dEle. Eu tenho fé até que a promoção do meu trabalho chegue, e depois que ela chega, eu não preciso mais dEle. Sabe, eu preciso dEle até casar. Depois que eu caso, eu não preciso mais dEle. Eu preciso dEle até conquistar o que eu quero. Depois que eu conquisto, eu não preciso mais dEle. E eu imagino o Senhor olhando pra gente dizendo: quando é que vocês vão parar para entender que eu sou muito mais importante do que as coisas que eu te dou? Quando vocês vão olhar para mim não pelo que eu posso dar, mas pelo que eu sou na vida de vocês? Quando vocês vão parar de olhar para mim esperando o que eu posso dar, sem lembrar do que eu já te dei na cruz do Calvário? Quando esse dia vai chegar que você vai chorar de gratidão e não só porque está precisando de socorro? Quando que vai chegar esse dia que você não precisa ter assunto, mas você sabe que precisa da manutenção do relacionamento? Quando que você vai me tratar de uma maneira justa e digna? Quando? Sabe, o Senhor, Ele é um Deus de relacionamento. A coisa mais maravilhosa do Novo Testamento é quando você chega na parte que o Senhor diz: eu não chamarei vocês mais de servos, eu chamarei vocês de amigos. Porque amigos sabe o que o outro está fazendo. Oh meu Deus! A Bíblia está dizendo que o Senhor quer te deixar a par das coisas do mundo. Cara, você não é fofoqueiro o suficiente para ficar animado. Então, deixa eu te dizer, lindo, o relacionamento com Deus me faz ver e ter perspectivas que nunca tive, nunca teria se não fosse Ele. Só que isso é uma construção necessária, e está muito ligado à fase da nossa vida. Quando a nossa vida não está dando muito certo, é o período que a gente mais ora na nossa vida, sabe? É quando a gente precisa de milagres diários. Aí é coisa linda de ver, a gente chora fácil, nossa sensibilidade é maior, e é tão gostoso, né? Porque a gente chora com qualquer louvor, a gente chora com qualquer palavra, porque a gente está ligadinho com Ele, a gente sente Ele em tudo. A gente está no carro, mas é porque a gente está passando por dias difíceis. Só que daí o dia difícil passa, porque tudo passa, nada é para sempre. Tudo passa, o dia mau passa, o dia bom também passa. Nada é eterno a não ser o céu que nos aguarda. Mas aqui é tudo passageiro. As sensações passam, as estações mudam, mas só tem uma coisa que é o mesmo e é para sempre, que é Jesus, sabe? Então não é sobre a sua estação ou sobre o tempo que você está vivendo, é sobre Ele mesmo, e só Ele. Você não precisa de Jesus pelo que você precisa na terra, você precisa de Jesus pelo que Ele é no céu e pelo que Ele é na terra, entende? Mas aí você olha para você e seja sincero. Se está tudo bem, você ora bem menos agora. Seu relacionamento é bem mais limitado. E agora você pegou a manha. Você entra no carro, você diz: Jesus me guarda, Senhor, eu estou indo para o agora, amém. Aí o telefone toca, você pega, toca o telefone, pega aqui, alô, oi, está falando com Jesus agora, mas eu parei para falar com você. Eu imagino se Deus fosse a minha esposa. Minha esposa, a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Ela assiste filme comigo, irmão, e eu acho que ela olha mais pra mim do que pro filme. Porque se eu pego o telefone, ela diz: você não tá assistindo. Aí eu falo: não, tô assistindo. De novo eu mexo o telefone dela assim: o que adianta assistir filme com você? A gente assiste sozinho, não tem graça nenhuma, porque você não tá vendo nada. Aí eu falo: não, eu ouvi tudo que eles falaram. Quer ver o que eles falaram? Aí eu falo: eles falaram isso, aquilo e outro. Só que eu não estou conectado de verdade. Porque não é sobre o filme,
é sobre ela. Quando você fala com Deus, não é sobre a sua vida, é sobre Ele. É sobre o que você provoca no mundo espiritual quando ora. Talvez você não entende, mas a paz que você sente quando o seu relacionamento com Deus está em dia é porque os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o temem. A Bíblia diz que esses o Senhor guarda. Sabe, quando você ora, o mundo espiritual à sua volta entra em xeque, e tudo que não serve vai sendo mandado embora, vai saindo de perto de você os pensamentos negativos, as vozes que te acessavam não te acessam mais, porque a voz dele se torna única dentro de você. Só que aqui, lindo, eu preciso te dizer, não adianta eu motivar você a orar se você não entender o motivo certo. Sabe, o nosso maior desejo não tem que ser sobre o que Ele pode fazer, mas sobre quem Ele é. Lindo, já basta o mundo cheio de interesse. Já basta o mundo cheio de relacionamento por necessidade, cheio de gente fazendo sala para quem não quer pelo dinheiro que o outro tem. Já basta, tá chato. Nosso mundo tá chato, gente, vou te falar. Me irrita, eu agradeço a Deus que eu moro no interior. Nossa, agradeço a Deus, irmão. Não tem que fazer jantar com os outros que eu não quero, não tem que ir na casa dos outros que eu não tenho vontade, eu não tenho que receber ninguém por como nada. Eu moro em minha cidade maravilhosa. Nossa, não tem quase nada de interesse. Tem, mas eu não vejo. Mas aí, irmão, eu vou te dizer, tem lugares aí que você já viu? Todo dia você tem que estar na casa de alguém por causa que você precisa fazer pra... Nossa, que saco, mano. Nossa, Deus, o livro ainda tem uma dor de barriga. Tem uns amigos meus que eu falo, como vocês aguentam andar com tanta gente chata? Gente que só fala de dinheiro, gente que só fala do que tem, gente que só fica esfregando a cara dos outros. Irmão, eu tenho pavor disso. E a hora que eu amo celebrar os meus amigos, mas eu detesto gente que só sabe falar disso, sabe? Eu vou te dizer o que eu amo. Eu amo gente que vai na minha casa e eu choro. Eu amo. Eu recebi uma pessoa que nós amamos muito lá em casa. Agora, mês passado, eu e minha esposa, nós amamos essa pessoa. E eu vou falar o nome dela, a Camila Barros. Eu vou falar, ela é aquela mulher da internet. E ela estava na nossa casa. E aí estava um papo maravilhoso. E ela falou assim, antes de ir embora, era 1h da tarde, vamos orar pra gente ir embora? Aí, irmão, eu tô assim meio... Não, claro, bem, obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Irmão, essa mulher entrou num manto na minha casa. 1 hora orando. Não acabava mais a oração da mulher, irmão. E aí chegou uma hora que eu falei, sabe de uma coisa? Esquece tudo e vamos cair no manto junto. Aí comecei a chorar e começamos a orar e Deus desceu na nossa casa. Aí ela foi embora. Beijo, Camila. Tchau, Camila. Camila, beijo, volto sempre. Aí o marido dela chegou de noite e não sabia o que ela tinha feito de dia. Vamos orar antes de ir embora? Eu falei, vamos. Tudo que eu tinha para falar com Deus eu falei de manhã. Mas vamos de novo, irmão. É incrível quando você está na presença dele. Você tem assunto mesmo que você não lembra de nada. Flui. E aí a gente orou e eu disse para minha esposa quando eles foram embora, que delícia. Meu Deus, que coisa gostosa. Irmão, a gente só falava das coisas do Senhor. Que coisa boa. E eu imagino que Deus está olhando para a gente dizendo assim, você pode ter isso comigo todos os dias. Sabe, se você separar o teu tempo, se você dedicar um momento, você tem isso à sua disposição. O céu invadindo a sua casa, o céu invadindo o seu quarto, o céu invadindo o carro que você está. É só você clamar pelo nome dele e se interessar de verdade pela presença dele. Mas sabe, ontem o Senhor me pegou e não foi legal. Você sabe que Jesus se utilizou do que hoje chamamos de uma técnica de comunicação que produz entendimento
chamado maiêutica. Jesus ensinava fazendo perguntas, e as respostas geravam reflexões tão profundas que não tinha como você não aprender o que ele estava ensinando. Bom, eu estava preparando a série, e eu estava nessa mensagem, e aí o Senhor perguntou para mim: aonde você mora agora? Aonde é o teu quarto de oração? Aí eu parei, fiquei com vergonha e me lembrei de algo. Quando nós construímos a nossa primeira casa, a primeira coisa que eu falei para o arquiteto foi: constrói um quarto de oração. E a casa era tão pequena, ela era muito menor da casa que a gente mora hoje, mas tinha um quarto de oração. E eu me lembro que durante a obra, eu entrava na marcação dos tijolos do quarto de oração e levantava as mãos para o céu e dizia: Jesus, eu não sei como eu vou terminar essa casa, eu preciso de socorro. E tinha uma vizinha atrás que sempre me via. E um dia ela falou para minha mãe, depois da casa pronta: eu cansei de ver o David chorando em cima dessa obra. Que bom que ele conseguiu terminar. Sabe? Naquela casa tinha um quarto, porque naquela casa eu dependia mais dele para as coisas ficarem prontas. E essa casa não tem. Eu mandei para minha esposa e disse: amor, aonde você ora na nossa casa? E ela disse: eu oro dentro do closet. E você ora no escritório, não é isso? Eu falei: é. Mas por que a gente não separou algo para o Senhor? Se quando era tudo simples, a gente fez. E aí a minha esposa falou: pois é, o que foi que aconteceu com a gente? Sabe? Ontem o Senhor estava dizendo para mim: eu tô com saudade daquele menino, daquele garoto que eu gosto. Eu não gosto desse que é famoso, eu não gosto desse que todo mundo sabe o nome, que muita gente conhece. Não, eu gosto do menino, daquele menino. Eu não gosto de você por quem você é, David. Eu gosto de você pelo que eu conheço do teu coração. É sobre aqui dentro. Eu gosto daquele menino. Aliás, se pudesse escolher, eu queria aquele menino de volta. Isso me machucou, sabe? Isso me feriu. Eu fiquei com vergonha. Eu acordei com meu coração angustiado, pensando: Jesus, aonde eu vou colocar? Agora está tudo pronto. E aí o Senhor falou comigo: eu não quero um quarto de oração, eu quero uma casa de oração. Ah, lindo, você não entendeu, eu vou dizer de novo. O Senhor falou: eu não quero um cômodo, eu quero a casa toda. Eu quero tudo por inteiro, por completo, todas as áreas, tudo. Só que aí eu disse pro Senhor: mas preciso de privacidade. Aí o Senhor me deu a ideia. Liguei para minha esposa, falei: vida, nós temos um refúgio que a gente vai final de semana às vezes passa meses que a gente não vai lá. É bem pequeno, é super simples, mas a gente ama. Falei para Paula: vida, a partir de hoje nós temos um date, nós temos um encontro por semana para fazer nada a não ser relacionamento com Jesus. Vou te falar. Eu quero que inspire você isso. Quinta-feira nós vamos pegar os nossos filhos, vamos levar eles para o colégio e a gente vai desaparecer da rotina. Vamos desligar o telefone, vamos desligar tudo, vamos lá para esse refúgio. E aí a gente vai chegar lá por volta de 8h30 e a gente vai sair de lá 10h30.
E o que a gente vai fazer? Interessa, porque é secreto. E secreto a gente não faz propaganda, a gente vive ele. Minha esposa é maravilhosa. Ela falou: tá fechado, amor. Mas não vamos fazer quinta-feira sempre, porque quinta tu viaja. Tem que ser num dia que você não tem desculpa. Eu falei: nossa. Ela falou: vai ser terça ou quarta? Eu falei: mas essa semana, como eu tenho programa de TV para gravar em São Paulo, eu vou chegar quarta de noite. E aí quando a gente chegar de noite, que a gente tiver na nossa hora do chazinho que a gente toma, que velho toma chá antes de dormir, a gente vai conversar sobre o dia seguinte. A gente vai começar a criar a expectativa do encontro. A gente vai começar a planejar as coisas. A gente vai contar sobre o dia seguinte, porque é assim que é gostoso. Sabe quando você vai fazer uma viagem, que você escolhe a roupa que coloca na mala, olha a temperatura do lugar, e você acorda de madrugada pensando: já chegou o dia, tá chegando o dia. E aí você pega a sua mala, vê se todos os documentos estão ali dentro, e você faz aquilo 10 vezes, porque você tá ansioso. Linda, eu falei para Paulo: eu quero estar na quarta-feira assim, eu não quero ver nada, eu quero só estar pensando: Jesus, está chegando o nosso encontro, está chegando nossa hora, está chegando. E eu sei o que talvez alguém vai pensar: mas você pode ter isso no dia comum? Claro que pode, mas daí não vai ser extraordinário como no dia que você separa. Entende? Você já encontrou um amigo no ponto de ônibus? Já. Mas você já recebeu ele na sua casa? É outra vibe, é outra parada, irmão. Ele vai com a melhor roupa, você dá uma melhorada. Se você tá com a cara estoporada, você deixa bonitinho. Sim ou não? Eu quero isso com Jesus. Eu quero esse tipo de relacionamento, onde eu crie um espaço na minha agenda que só Ele é o dono. Lindo, eu quero que você leve isso para você. Não é sobre uma oração que acalma, é sobre uma vida com Deus que te livra de tempestades que são desnecessárias. É sobre uma vida com Deus que te leva para perto dEle. Então, meu lindo, você não ora só quando está dando errado. Você ora quando as coisas estão dando certo. Você ora quando está com medo. Você ora quando está desanimado. Você ora quando está muito animado. Você ora em todo tempo, em todo momento, em toda hora, porque isso é vivo. E é esse tipo de relacionamento que livra você do dia mau, sabe? Bom, eu tenho um texto que eu vi ele hoje e eu queria deixar para você. Enquanto eu preparava essa mensagem ontem, eu recebi um vídeo do meu pai. Nesse vídeo, meu pai estava filmando a minha mãe chorando muito. E a minha mãe estava desarrumada, e ela disse: não filma, Cheiro. Ela chama meu pai de Cheiro. Eu tô toda feia. Um grande problema que estava há anos sem se resolver. Saiu uma sentença judicial em favor da minha mamãe. Mas o que me chamou a atenção foi porque eu vi com os meus olhos milhares de vezes minha mãe orando por esse dia. Eu vi minha mãe chorando. Me lembro de um final de ano que ela disse: o melhor final de ano da minha vida vai ser quando aquilo se resolver. E ela orou durante todos esses anos. E agora chegou o que ela tanto aguardou. Chegou o que ela tanto esperava. E aí o choro dela, mesmo ela não estando tão arrumada, para mim foi tão lindo. Foi tão maravilhoso ver aquilo, porque lembrei do texto: todas as orações são ouvidas, e porque Ele ouve, todas elas serão respondidas.
no tempo certo, na hora perfeita, tudo aquilo que você apresentou para o Senhor e for a vontade perfeita dEle, vai acontecer. Nenhuma oração será esquecida, nenhuma oração será apagada até que a resposta chegue para você. Então, lindo, não é sobre orar para ter paz, é sobre orar para que a vida com Ele seja extraordinária, seja vibrante na rotina da manhã, na rotina da tarde, no dia a dia. Você precisa disso, porque o dia que o que você orar chegar, você não poderá se acostumar, sabe? E é só o relacionamento que nos faz lembrar. Eu volto para casa caçando o meu lugar. Eu estou animado, a gente está feliz. Mas veja, foi orando que eu descobri que faltava algo. Talvez você ache que está tudo certo, mas se você orar, você vai descobrir que está faltando alguma coisa. E é maravilhoso descobrir, porque você pode resolver. Bom, talvez nos falta esperança em alguns momentos para dobrar os joelhos, porque parece que tudo está perdido e parece que uma oração não pode mais resolver. Parece que a gente já orou tanto tempo e nada aconteceu, que o céu se fechou para você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Nós queremos um relacionamento vivo contigo, Jesus. A tua palavra diz que quando apresentamos a Ti, quando lançamos sobre o Senhor as nossas ansiedades, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendemos que quando temos relacionamento contigo, não ficamos perdidos, porque Tu és a lâmpada que ilumina os nossos pés através da Tua palavra. Jesus, só Você sabe do nosso futuro. Não precisamos de vidente, não precisamos do horóscopo. A gente só precisa de Você, Jesus. A gente precisa só de Você, porque se o Senhor estiver conosco, o que os nossos olhos carnais não enxergam, os nossos olhos espirituais irão perceber. E Jesus, nós queremos Te conhecer mais, Senhor. Nós queremos ter mais vida contigo, porque essa é a melhor parte da fé. Não é uma fé fingida, é uma fé que se baseia em experiências, em fatos sobrenaturais contigo, Jesus. Pai, que quando essa mensagem terminar, que a oração permaneça, que a conversa contigo se protraia no tempo, em nome de Jesus.
não importa com quem, não importa onde, não importa a circunstância, não importa nada. Os planos não serão frustrados, ó. É uma convicção inabalável de que não tem como parar, paralisar, abortar, sufocar o que Deus tem sobre a sua vida. Lembre-se, você consegue, mas eu vou te provar que só você consegue, que ninguém mais consegue. Irmão, isso é tipo assim, não há inimigos. Tá melhor. Ai, que lindo. Me dá um medo assim quando tá muito longe já. Vai dando uma morridinha. Mas ó, te falar, hein, tem mensagens que nascem quando a gente tá orando, né? Você tá orando, aí Deus fala com você. Tem mensagens que nascem numa conversa de amigos. Eu já vi mensagem nas redes de tudo que é maneira, até numa fofoca já nasceu. Mas essa mensagem nasceu de aqueles vídeos virais da internet. Eu estava rodando o Instagram e por um acaso me apareceu um vídeo de um casal que o namorado foi pedir ela em casamento dentro de um restaurante bem popular. Ele foi pedir em casamento a mulher e a pessoa de fora tá filmando. O vídeo de fora do ambiente viralizou. Os de dentro não tá na internet para ver assim, você não acha? Mas tinha uma mulher lá fora que filmou o rapaz de joelho pedindo a mulher em casamento. E aí a mulher aceita o casamento. E é muito fofinho os dois. E aí todo mundo dentro do restaurante, e dá pra ver que a família, todo mundo celebrando. Que top! E aí ele pega uma câmera digital. Lembra, velhinho? Da Cybershot, lembra? Você usou já. Aí ele pegou a câmera, deu pra alguém da família, tipo, registra isso, vivendo algo incrível. Só que a mulher que estava lá fora pegou aquele vídeo e zombou da pessoa. Falou: que ridículo pedir em casamento dentro de um lugar como esse. Quem é que fica noiva dentro de um restaurante como esse? E aí, lindo, olha, um ataque, né? Uma humilhação muito grande, uma vergonha. E aquele vídeo viralizou. Resumo da história: grandes empresas viram o vídeo, se compadeceram do casal e não riram junto com a garota. Uma das maiores empresas de refrigerante do mundo deu todas as bebidas da festa. Uma empresa deu o anel, uma joia preciosa, para a moça que estava noivando dentro daquele restaurante. Ganharam a lua de mel, ganharam o carro que iria para a lua de mel. Irmão, ganharam tudo. Aí eu começo a ficar feliz. E eu sou chorão. Você é chorão? Eu tô assim, ó. Meu Deus, que coisa mais linda. Aí o Senhor falou no meu coraçãozinho assim: é que quando eu quero fazer, os inimigos que se levantam trabalham para mim. Como assim, Senhor? Irmão, o Deus de toda a criação é o único que consegue pegar a energia do inimigo e usar para abençoar você. Escute, a Bíblia diz que o Senhor é poderoso para converter maldição em bênção. Não, você não pegou. Eu vou melhorar. Meu Deus do céu, olha só. Quando você era pequeno, talvez você ouviu algumas coisas. Talvez você ouviu que você era burro. Eu ouvi. Você era burro, você nunca ia dar nada na vida,
que com você não ia dar certo, que todo mundo era melhor do que você. Talvez você foi rejeitado, talvez você foi abandonado, talvez você foi maltratado, talvez você foi abusado, alguma coisa aconteceu com você. Então escute bem, o Deus do céu e da terra tem o poder para converter toda maldição em bênçãos. A história, a Bíblia, ela tem em basicamente todos os livros inimigos trabalhando para o Senhor. E é estranho imaginar que alguém contrata o inimigo para ajudar. Não é verdade? Você não contrata o inimigo, o inimigo você rejeita. Deus não, Deus fala, não, deixa ele trabalhar para nós. O que a gente precisa agora? De um inimigo que tira a gente da zona de conforto, que dá umas atacadas numas áreas sensíveis. Aí o inimigo vem e a gente, oh meu Deus, Senhor, olha o que está acontecendo. Aí Deus está usando ele para acordar você de uma circunstância que é real. Aí você se cura e o inimigo recebe o salário dele. Mano, você não tem noção. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu juro para você que isso aqui é uma das coisas mais difíceis de se entender na Bíblia, porque nós somos almáticos, a gente é imediatista, nós somos visuais, então a gente não consegue enxergar o plano de Deus até que ele aconteça. O problema é que no meio do caos a gente fica desesperado, porque a gente pensa que os outros ou que as circunstâncias podem paralisar o que Deus tem. E aí Romanos capítulo 8, verso 28 diz o seguinte: e sabemos, isso aqui é uma palavra, não é uma história, é Paulo escrevendo para a igreja de Roma, mas olha o que ele diz: e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem. Vamos de novo. E sabemos que trabalham juntamente para o bem. Será que eu leio de novo? Você já entendeu que é todas as coisas, mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a vontade de Deus. Então agora a gente tem que encontrar fatos para basear esse suporte, porque isso é uma convicção muito forte. Você dizer, ninguém pode impedir o que Deus tem para mim. Você dizer que circunstâncias nenhuma tem o poder de paralisar o favor de Deus sobre você. E veja, tem muita coisa que acontece na nossa vida que vem para nos parar. Tem muita coisa que vem para assustar as nossas emoções, sabe? Quantas palavras lançadas contra, quantas maldições liberadas, quantos conselhos horríveis que a gente recebeu na vida, que vem justamente para roubar isso de nós. A questão é, você pode ter a certeza que se você olhar só para o Senhor, nada pode te paralisar, nada pode parar a história que Deus tem para você. Ninguém, não tem como. E a loucura de tudo é porque nós achamos que em determinados momentos da vida a crise destruiu a promessa, ou que aquilo que Deus iria fazer não tem mais como fazer, acabou, não tem mais chance, porque a gente ouve isso. Eu vou te falar, você falou para mim um negócio. Ele disse, eu quero ser um evangelista como você. Muito obrigado, irmã do Aleluia, pelo apoio. Eu vou dizer de novo, esse garoto me disse, eu quero ser um evangelista igual a você. E Deus já confirmou no meu coração, eu vou pregar para as nações.
Ó, então escute isso. Eu sou só um menino. E quando eu era ainda mais um menino, teve um dia que eu também disse isso. Por isso que me pegou. Só que quando eu disse isso, falaram que eu estava com um foguinho de palha, que a minha empolgação iria passar, que não ia para frente. Quando eu tomei a decisão mais radical de entregar o meu coraçãozinho e viver o chamado, falaram que eu ia passar fome, que eu ia envergonhar a minha família. Falaram muita coisa. Ninguém me disse diferente. Sabe, as palavras contra sempre foram mais numerosas do que as palavras a favor. E isso é uma coisa que a gente não consegue explicar. Mas as pessoas do mundo não estão preparadas para celebrar as suas conquistas, não estão preparadas para empurrar para um degrau mais alto que elas. A maioria de nós não quer ver ninguém se sobrepondo. A gente não consegue muito. O ser humano tem essa dificuldade de liberar o outro, de abençoar o outro, sabe? De dizer, eu quero que Deus prospere você muito mais do que eu já vivi. É difícil. Você consegue declarar uma bênção no limite da que você recebe, nunca além. A gente é ser humano. É doido. Mas sabe, meu lindo, eu quero declarar que você vai mais longe do que eu, que você vai alcançar mais pessoas do que eu, que você vai chegar em lugares que eu nunca cheguei. Não vai ter como frustrar os planos. Não vai ter. Porque veja, nenhuma palavra tem o poder para se opor contra a vontade de Deus. Olha a mulher que filmou o casal. Aquilo ali, para mim, lindo, eu imagino que dentro dela, ela estava rindo. Ela mandou de certo nos grupos dos amigos dela, por isso viralizou. Ela postou na rede social, ela fez um tweet, acho que era isso. Ela queria fazer escárnio. Só que até quem tenta rir, vai ter uma hora que vai ter que fazer assim. Quer ver uma coisa? Algumas coisas são poderosas para mudar a opinião das pessoas: o resultado e o tempo. Eu vou falar sobre os teus inimigos no futuro. Os nossos inimigos no futuro serão completamente envergonhados. Não, eu vou te explicar melhor. A Bíblia conta a história de um garoto chamado José. Eu sei que você já ouviu essa história milhares de vezes. Eu não vou tentar contar toda de novo. Eu só vou dizer a parte que os irmãos cogitam a ideia de matar José. Qual que é a intenção deles? Matar o José. O que eles querem? Matar o José. A pergunta é, eles conseguem? Por que eles não conseguem? Tenta entender, por que não? Porque Deus havia liberado para ele uma palavra. O que ele seria? Governador do Egito. Então, eles podem querer, mas vão conseguir? Não. Então, vou te lembrar outra história. Lembra de Davi? Davi é um garoto que Deus ungiu para ser o rei de Israel. Lembra dele? Agora, olha só. Ele é um garoto, ele não tem roupa de soldado, ele não foi treinado no campo de batalha, e ele vai para lutar contra um gigante. Quem é mais forte? O gigante ou Davi? E por que não é o gigante que vence? Por que não é os irmãos que conseguem matar? O que acontece? Aí eu começo a entender que no mundo espiritual, uma palavra é uma barreira contra os adversários. Meu Deus, André, isso aqui é a coisa mais doida. Eu não estou resguardado por convicções falíveis. Eu estou resguardado debaixo de uma palavra. Ou seja,
ninguém consegue transpor a palavra. Irmão, o gigante podia ter 60 metros, Davi ia ganhar. Podia ser 2 gigantes, Davi ia ganhar. Podia ser 10 gigantes, Davi ia ganhar. Porque se Davi perde, não vira rei. E se Deus disse que ele vai virar rei, não tem como perder. Não, meu Deus do céu, lindo, eu vou melhorar até você começar a voar dentro dessa igreja. Escute bem então, se Deus tem uma palavra sobre você, você está com o coração nele, vivendo para ele, a vontade dele, nada, nem ninguém, nem circunstância, nem gigante, nem maldição, nem palavra contrária, nem sentimento negativo, nem conselhos perversos terão o poder de paralisar aquilo que Deus tem sobre você. Só que veja, ao mesmo tempo que isso me conforta, isso tira a minha muleta de transferir a culpa para os outros. Ao mesmo tempo que isso me traz paz, tira todas as minhas desculpas, porque daí agora eu não posso mais dizer que eu não vivo porque o fulano teve inveja de mim, já viu? É porque todo mundo tem inveja de mim. Lindo, inveja não tem poder para paralisar a vida de ninguém. Grava isso. Inveja só faz mal para quem tem, para o invejoso. É porque é inveja. Não pega. Fala pro irmãozinho, não pega. Porque me amaldiçoaram. Não pega. Deus falou, a palavra dele é maior do que a maldição que você recebeu. Tem um episódio na Bíblia que a Bíblia diz que um homem chamado Balaão é contratado pelos inimigos do Senhor para amaldiçoar o povo. Só que quando ele amaldiçoava, o Senhor transformava as palavras da boca dele e saíam como bênção sobre o povo de Israel. Ou seja, ele tentava amaldiçoar, a maldição virava bênção e abençoava o povo. Lindo, você não está entendendo. A loucura de tudo é saber que quem te pragueja, quem te amaldiçoa, sem querer, está te abençoando. Porque Deus ele pega aquilo e ele muda a frequência do negócio, ele muda tudo. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas que se nós estamos resguardados numa palavra, a nossa convicção tem que ser transferida a partir das nossas atitudes. E aqui é a parada, porque nós somos distraídos de maneira fácil. O segredo está na nossa distração. O diabo não destruiu Adão e Eva no jardim do Éden, senão distraindo primeiro. Essa é a verdade do Éden que a gente não percebe. Mas a Bíblia diz que o diabo, quando se apresenta para Eva no formato de uma serpente, ele faz o que? Ele diz: Eva, olha para a árvore. Sabe o que ele está fazendo? Ele está mudando a direção do olhar dela, está mudando a atenção. Olha para a árvore, que Deus falou que vocês não poderiam comer. Sabe por quê? Veja, quando a nossa atenção desvia, a nossa curiosidade aumenta. A gente tira os olhos do Senhor e começa a olhar para os outros. E aí a gente começa a se perder na emoção dos outros. Sabe qual que é a loucura? É porque uma mentira repetida se torna verdade no coração. Tem mentiras que você escolheu acreditar, porque você deixou elas serem repetidas dentro de você, porque você não resolveu o seu coração. Então não é porque aquela palavra tem poder sobre você, você deu poder para aquela palavra. O seu olhar mudou. E eu vou te falar mais. A Bíblia vai dizer que esse homem, esse Balaão que profetizava, que amaldiçoava o povo, nem ele sabia o que ele estava servindo, mas Deus estava transformando a palavra dele. Agora, a questão não está mais agora em quem fala, mas está em quem recebe. O problema está aqui dentro agora. Se eu tenho convicção que estou resguardado de uma palavra, eu preciso me mover sabendo que existe algo maior. Ou seja, a nossa coragem muda, a nossa confiança se altera. A gente dá passos que não tem coragem, não tinha coragem antes, agora a gente tem. Eu vou ser mais específico. Olha, Davi, a Bíblia diz que quando foi ungido, o Espírito de Deus entrou nele.
Então agora, quando o gigante se levanta, você acha que a coragem do Davi é natural ou ele é sobrenatural? Mas por que é sobrenatural? Porque antes de ele entrar no campo de batalha contra um gigante, ele matou na unha um leão e um urso. Ou seja, a experiência que Deus produziu nele, escondido, fez ele publicamente ter uma coragem assustadora. O Golias estava assustando o povo 40 dias. 40 dias. Aí chega o menino, não tem como ninguém entende nada, e essa é a loucura. Quem vive baseado na palavra tem coragem para fazer o que ninguém tem coragem de fazer, diz o que ninguém tem coragem de dizer, se move em direções que ninguém tem coragem de se mover. E é por isso que o extraordinário acontece, porque ninguém vive o sobrenatural tentando de viver maneira lógica. Vou ser mais específico com você, lindo. A sua planilha não fecha a conta com aquilo que Deus planejou para você. Aquilo que você ouviu a vida toda não se compara com aquilo que Deus tem para você. As palavras não podem paralisar você. A palavra dele tem o poder para te alavancar para o centro da vontade dele. Mas é você que decide qual é a palavra que domina o teu coração. Aonde estiver a tua atenção, ali vai estar a tua sentença. Então, pense bem. O mundo é bom ou é mau? Diga, é bom ou é mau? Pode falar, é mau. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Então, eu devo confiar no mundo? Sim ou não? Segunda pergunta: eu devo confiar em homens? Peraí, nossa, como vocês estão decididos. Não pode confiar no homem? Meu Deus, gente, estou assustado com vocês. Vocês são bem frios, né? Vocês falaram no lado de quem vocês amam. Eu não confio em você. Você sabia que é isso que você disse? Porque tem um homem sentado do teu lado, e não importa quem ele seja, você não pode confiar nele. Nossa, é horrível, né? Dá um arrepio. Mas vou piorar. Você pode confiar em você? Meu Deus, gente, vocês são desconfiados demais. Isso aqui é do povo de Santo André? É assim mesmo? Vocês não confiam em ninguém, não confiam no mundo, não confiam nas pessoas, não confiam em vocês. Então vocês confiam em quem? Então por quê? Então deixa eu te perguntar, por que as críticas te fazem chorar? Se você não confia no que eles estão dizendo. Por que você acredita no desânimo que empodera o teu coração, se você não confia em você? Por que então que você se baseia no mundo, se o mundo é corrupto? Sabe por quê? Porque nossa atenção se perde muito fácil. E essa é a questão mais poderosa da palavra. Se o meu coração se mantém nele e os meus olhos firmes na promessa, a circunstância que se levanta é uma alavanca de Deus para o centro da vontade dele. Eu vou ser um pouquinho melhor nessa explicação. Todo mundo que se levanta contra uma promessa de Deus se torna ferramenta de Deus para que a promessa aconteça. Os irmãos de José nunca conseguiriam matar ele, mas o plano de Deus era fazer aquele menino ser escravo. O plano de Deus era aquele menino ser vendido aos ismaelitas e terminar no Egito, porque o governo dele não estava onde ele estava. Para ele ter o governo, ele precisava mudar de geografia, e se dependesse dele, ele não ia mudar. Mas aí a Bíblia diz que Deus usou os irmãos de José para enviar ele para o Egito. Então os irmãos comemoraram, nos livramos dele. Mal sabiam que 14, 15 anos depois, eles teriam que ir lá na frente do José e dizer: tem comida para nós? Acabou comida nossa.
nós não temos mais nada para comer. Nosso pai Jacó mandou a gente vir aqui. Aí, quem é o governador? José. A nossa natureza humana ia dizer: José, arrebenta com eles. Mas José entendeu o propósito de tudo. A Bíblia diz que José deu um aperto nos meninos, fez sentir, deu uma lembradinha de leve, deu um sustinho, mas no final abraçou chorando, abraçou os irmãos. E a Bíblia diz que o choro de José se ouviu em todo o Egito, porque José entendeu que Deus transformou toda maldição em bênção sobre a vida dele. Sabe, eu não sei se vai parecer estranho para você, mas eu fico imaginando que aquele casal tinha que mandar um presente para a mulher que ofendeu eles na internet. Irmão, eu acho que eu ia mandar uma caixa de presente com tudo que sobrou da festa. Imagina, um monte de refrigerante, uns pedaços de bolo grande assim, foto do anel, foto da festa. Maravilhoso. Mandar uma carta linda dizendo: muito obrigado por ter rido da gente, muito obrigado por ter achado humilhante ser pedido em casamento naquele restaurante, mas eu quero te agradecer, porque toda zombaria sua foi a maior bênção que a gente poderia receber. Deus converteu a maldição em bênçãos. Quem que acorda um belo dia, dobra o joelho e diz: Senhor, abençoa Jéssica, aquela bandida que falou mal de mim na empresa. E aí, quem é que faz isso? Já vai pensar assim: quem que acorda de manhã e diz: ai, Senhor, obrigado pela minha mãe que me rejeitou. Jesus, obrigado pelas palavras. A gente tem dificuldade porque a gente no fim duvida que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, a minha mãe é uma mulher incrível, é uma mulher de Deus. E uma vez tinha uma pessoa na internet que estava perseguindo muito eu, e eu achava, né, tá de bater, porque eu sou ser humano. Mas eu nunca respondi ninguém, eu não gosto de briga, eu não gosto de confusão, eu quero seguir meu chamado, eu confio para que Deus me chamou. Só que o problema que eu ficava sentindo era a minha mãe vai ver isso aí, e minha mãe é emocionada, vai chorar. Aí um belo dia minha mãe ligou para mim e falou assim: filho, viu aquele rapaz? Eu falei: vi, mãe, você viu que miserável? Aí minha mãe falou assim para mim: tô orando por ele, filho. Falei: como assim, mãe? Eu tava olhando pra ele, eu fiquei com uma compaixão dele tão grande. Falei: por que, mãe? Porque eu fui ver os vídeos dele, ninguém vê os outros vídeos dele. Só visualização dá quando ele fala mal de alguém. Eu fiquei com dó dele, tadinho, né? Deve ser ruim a vida de quem se alimenta com a dor dos outros. Deve ser ruim, tem que orar. Eu olhei os meus inimigos de maneira errada a vida toda. Eu pensei que eles tinham poder para me paralisar. Eu pensei que as palavras deles tinham mais efeito do que eu imaginava. Mas é porque a minha atenção estava no lugar errado. Lindo. Volte os teus olhos para o Senhor. Refresque a tua memória de tudo aquilo que Deus já falou com você, de todas as promessas declaradas sobre a sua vida, e silencie todas as outras vozes. Silencia a voz do mundo, silencia a voz dos homens, silencia a voz do teu coração e creia somente no que Deus está te falando, porque só tem uma palavra que não volta atrás, só tem uma palavra que não mente, só tem uma palavra que não erra, e essa palavra é Jesus Cristo. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa, e tudo aquilo que ele fala acontece. À tua direita, 1000 à esquerda, e você não será atingido. Acabou.
É que agora é você que segue. Eu sigo daqui, você segue daí. Você não precisa confiar em mim. Você não precisa confiar em você. Você não precisa confiar no homem. Você só precisa confiar em uma pessoa: Jesus. E a palavra que Ele tem sobre você vai se cumprir, e nenhum dos seus planos serão frustrados. Porque bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, diz o Senhor. Porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Ei, lindo, tem tanta promessa que você só vai querer maldição se quiser acreditar na maldição. Mas se você precisar crer e entregar, toda maldição se tornará bênção. Tudo que você ouviu vai ser o contrário. Eu quero declarar algo sobre Jesus, sobre a sua vida. Toda palavra que você recebeu na sua infância, toda palavra que você recebeu na tua adolescência, toda palavra que você recebeu na sua juventude, toda palavra que você recebeu na sua vida, guarde, eu vou melhorar. Toda a palavra que você recebeu durante toda a tua história, que é maldição, que é peso sobre a sua vida, nós repreendemos agora no nome de Jesus e cremos de todo o nosso coração, e eu quero declarar isso sobre você: toda palavra de maldição será convertida em bênção sobre a sua vida. Se disseram o contrário, tudo aquilo que foi dito vai ser diferente na sua vez. O seu casamento será bem sucedido, a sua família será extraordinária, os seus filhos crescerão e não se desviarão do caminho dele, a sua vida vai prosperar, o seu casamento vai ser incrível, tudo vai ser maravilhoso. E não importa o que disseram, o que Deus diz sobre você é maior e é o que vale.